Grande abraço a você, muito boa tarde. Nós estamos começando mais uma vez a nossa mesa redonda neste sábado e você vai ficar sabendo das coisas que rolam no futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores de América. Vamos também falar sobre o Campeonato Paulista da Série A2, que está em andamento ainda. E vamos focalizar, e muito, a segundona do futebol de São Paulo. O FEFEC está disputando, o FEFEC não joga amanhã. Ele vai descansar, entre aspas, é um grupo de 5, um grupo que tem 6 pontos a menos para se disputar, e só volta a jogar no outro domingo aqui contra o Barretos. E mais uma vez nós estamos aqui com dois grandes entendidos em matéria de futebol. Nosso querido presidente, o eterno presidente Jesus Moretti, está conosco aqui no Canal 10 e cumprimenta o telespectador e internauta. Aliás, muito obrigado a você que às vezes trava a nossa internet em razão do grande número de acessos que tem na internet por esse Brasil afora. Presidente, grande abraço, boa tarde. Agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui e perguntar também, né, presidente, o que aconteceu com São Paulo? CRB lá, os primos do Ivan Gomes acabaram ganhando o jogo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Alberto, o Léo. Mais uma vez estamos presentes aqui, né, para falar sobre esporte. Mas o São Paulo eu acho que voltou ao normal, né, mano? Tem que aguardar mais um pouco, porque é o mesmo time praticamente do ano passado, mas aguardar mais para ver se falar um pouco mais de São Paulo. Por enquanto é aquilo que a gente esperava, né? Muito obrigado ao nosso querido e eterno presidente Jesus Moretti, sempre conosco aqui. O Beto está à minha direita, ele está rindo. Mas a pergunta para o Beto é um pouquinho diferente, né? Palmeiras ganhou, lá em Criciúma, 2-1. Estava 1-0. Eu nunca vi no futebol, com 42 anos de futebol, trabalhando no futebol, eu nunca vi num só lance, viu, presidente? O cara vai fazer 2 pênaltis. Beto Quegamo, diretor do nosso querido jornal Extra Net, aqui conosco mais uma vez, e ele que é palmeirense. Você já viu 2 pênaltis numa jogada só? Obrigado a presença mais uma vez, Beto. Obrigado a vocês, um abraço a todo mundo aí. É raro acontecer isso aí. Eu não tinha visto particularmente 2 pênaltis no mesmo lance, principalmente com um zagueiro, com um jogador com uma experiência técnica, com uma categoria, com uma formação profissional tão sólida que joga tanta bola como o Thiago, né? O craque daquele cometeu um pênalti, daquele é ridículo. Mas brincadeira à parte, Vono, foi um lance bizarro, é completamente ridículo, mas é proporcional à qualidade do jogador. O jogador também é ridículo, é ruim, é horroroso e só pode fazer aquilo. Agora, vamos falar a verdade, hein? Foi uma das grandes injustiças do futebol. O Palmeiras conseguia aquela virada em cima do Criciúma, não merecia sob hipótese alguma. O novo presidente da CBF, Dr. Paulo Deonero, né? Marco Deonero. Paulo Deonero. Parmeirense, hein, Jesus? Parmeirense doente, e conselheiro do Palmeiras, inclusive. Então, mas você não pode insinuar muita coisa a respeito disso, não, porque ele é presidente da Federação Paulista há quantos anos? Há uma década aí. E o Palmeiras não ganhou nada, né? Sobre o mandato dele também. O time não ajudava também, né, velho? Mas também não ajuda hoje, não vai ajudar muito, não. Olha, eu quero agradecer muito as pessoas que acompanham o jornal Extra Net, o jornal sério, imparcial. E para dizer que hoje é sábado, mas na quinta-feira eu levei uma dura de um amigo corintiano, porque eu escrevo lá minhas 11 notícias e a respeito do Kleina, treinador do Palmeiras, que ia perdendo mais um jogo, né? Eu quero agradecer muito também ao pessoal que acompanha a minha coluna nesse grande jornal, que é o jornal Extra Net, circulando diariamente na nossa cidade, na nossa região. E já que você está soltando teus abraços e agradecimento, vamos agradecer o pessoal lá de Indiaporã, onde eu estive essa semana por algumas vezes, e assíduos mesmos, telespectadores do nosso programa aqui, Jesus. O pessoal acompanha pela internet lá e repercute muito. Eles gostam muito dos comentários que nós fazemos, sobretudo dos times grandes do estado de São Paulo. E o Zebrão, como é que foi? O Zebrão, 11 pontos. 11 pontos? 11 pontos, com 108 reais. Pode continuar então. Tá. Pode continuar, pode? 11 pontos. Aliás, nossa coluna lá, o Zebrão, hein? 11 pontos com 108 reais. E nós jogamos. Não, foi bem. Foi bem, não foi? Foi bem, bicho. Foi bem. Tem jornais da capital aí que andaram fazendo 7, 8 pontos. É verdade. 400 reais. Na comparação foi bem colocada. Por um valor por uma aposta muito mais alta, 3 vezes mais. Um quarto, né? Nós aqui com uma apostinha michuruquinha e tal, o Vono tá de parabéns, conseguiu lá 11 pontos.
Tá com conhecimento de causa que você está falando, né, sobre os clubes, né? É que eu chupo a sabedoria deles para escrever a coluna lá, já que eles me entregaram, que a coluna é escrita por mim, né? Eu chupo a sabedoria deles. Nós estamos contando aqui com a assistência técnica do nosso Leozinho Lima, grande corintiano, e nós voltamos em 1 minuto e meio para falar de Libertadores de América, falar também do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Dia 6 de maio tem a inauguração das novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Estamos de volta aqui no seu canal 10. Você está assistindo neste sábado, a partir do meio-dia, a nossa mesa redonda. Termina a mesa redonda, entra o nosso programa Remember, que é do Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, um programa de 1 hora maravilhoso também. E às vezes você está vendo o programa na próxima semana, mas é em reprise. O programa é apresentado oficialmente no primeiro dia, todo sábado, a partir das 12 horas. Vamos falar rapidinho aqui da Libertadores de América. Os times brasileiros não se deram bem no meio de semana, principalmente o Atlético Mineiro e o Grêmio. O Grêmio perdeu para o time do Papa, né? Eu acho que é bom mandar uma cartinha para o Papa vestir uma camisa do Parmeira, né? Para ver se ajuda também. O Grêmio perdeu e eu vou perguntar aos meus companheiros, o eterno presidente Jesus Moretti e o Beto Ikegami, do jornal Extranet, se é mais fácil para o Grêmio, reverter 1-0 em Porto Alegre na próxima quarta-feira contra o São Lourenço, ou o Atlético Mineiro contra o Atlético Nacional. Já vou adiantar para vocês que eu vi mais um jogo do Atlético Nacional. Era para o Grêmio o Atlético Mineiro ter perdido de goleada. Isso não aconteceu porque o goleiro fechou o gol, Beto. Qual que reverte mais fácil? Eu não vejo grande diferença nessas reversões aí não. Para mim é mais ou menos palheiro. É possível que os dois consigam reversão. É possível sim que os dois brasileiros passem, mas não vai ser fácil também não. E não será nenhuma surpresa se não passar nenhum dos dois, na minha opinião. Agora, o Atlético Mineiro, pessoalmente, eu acho que está devendo bola. Está devendo muita mais bola do que o Grêmio. Então, se você for pensar em termos de futebol, em termos do momento atual das equipes, eu acho que o Grêmio tem mais possibilidades de passar que o Atlético. Mas o Atlético Mineiro também, se encaixar o jogo ali, eu acredito que consiga vencer até dentro do tempo normal. Só que não é um jogo fácil não, principalmente se a gente lembrar, você que assistiu o jogo pode afirmar com maior
categoria. O destaque do jogo foi o goleiro do Atlético, o Vitor, que fechou o gol realmente, enfim, teve o azar de tomar aquele petado lá no último minuto de jogo. Mas, na minha opinião, os dois têm condições de passar, resumindo, mas com mais facilidades provavelmente do Grêmio. Embora não seja nada definido. É a mesma coisa, se a gente for ali na Champions, né? O Real não bateu o Bayern por 1-0, o Bayern vai jogar em casa agora. A probabilidade do Bayern passar existe, só que também não é fácil. Então é mais ou menos palheira a situação. Presidente. Eu acho o seguinte, eu acho que os times brasileiros têm decepcionado bastante. No começo a gente esperava mais dos times brasileiros e menos das equipes do Paraguai, sempre a gente comentou isso aí. Mas eu estou decepcionando com o time brasileiro. Realmente está mostrando que é o futebol brasileiro que está no momento. Eu até não esperava muitas equipes, então eu acho que nem o Beto tem condições de reverter. Para cá foi 1-0, tem condições. Mas ultimamente, do jeito que está acontecendo as coisas, você não duvida não se essas equipes brasileiras ficar fora mesmo. Não vai ser surpresa, realmente, eu concordo com Jesus. Não vai ser surpresa se os dois forem eliminados. Você viu o que está acontecendo ultimamente, as equipes vêm aqui, jogam dentro do Brasil aqui e conseguem resultado bom. Os times brasileiros estão saindo fora e dificilmente estão conseguindo resultado bom. Então eu acho que é perigoso. Eu tenho condições de reverter? Tem, porque um placar de 1-0 dá para reverter, mas ultimamente que tem jogado, que o Atlético Mineiro mesmo, ultimamente, vem jogando mal há muito tempo. Perdeu o Campeonato Mineiro, não fez gol. Quanto tempo o Atlético não faz gol? Acho umas 4 partidas já. Bom, a gente vê que o tanto que o Atlético Mineiro está devendo futebol, a gente não conseguiu fazer gol no Corinthians, né, na abertura do Brasileirão. O Grêmio perdeu o Gauchão lá por goleada pelo Inter. Então, 4-1 perdeu pro Inter. Precisa rever a situação, não é surpresa não se as duas equipes brasileiras também não saem fora. Não. Olha, em cima disso do que o presidente Jesus Moretti está dizendo, e o Beto disse também, eu acompanho essa linha de raciocínio, nós aqui não tiramos mérito de ninguém, Então, uma opinião que eu tenho formada. O Santos foi campeão da Libertadores em cima do Cerro Porteño. O Corinthians foi em cima do Boca, todo despedaçado. Quando o Boca... Quer dizer, do resto do Boca, né? O resto do Boca. Então, ninguém tira mérito, não queremos. Só que o Corinthians foi o único que foi lá para pegar um Chelsea que não é o Chelsea de hoje. Não é o Chelsea de hoje. Então, nós tivemos sorte. Nós tivemos muita sorte. E assim vai ser na Copa do Mundo, onde nós vamos fazer mesas redondas aqui, com maior ênfase ainda possível, para poder analisar. Está chegando aí a Copa do Mundo. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam da abertura do Campeonato Brasileiro, os resultados, por exemplo? O Santos, o Palmeiras ganhou porque o árbitro ajudou. Isso não tem aí, eu sou palmeirense, o Beto é, e eles concordam. O Santos empatou em casa com o Sport, que é campeão pernambucano, né? Venceu o Náutico 2 vezes. Venceu na quarta-feira e é campeão. O Ceará também é campeão cearense deste ano, venceu na quarta-feira. Agora veja bem, o time que me surpreendeu foi o Fluminense, que goleou o Figueirense. Os demais aqui, o São Paulo, que pegou o Botafogo, aliás, o Botafogo não é sério candidato a cair, não? Até porque o CRB ganhou na quarta-feira do São Paulo, gente. Pode uma coisa dessa? Isso não pode acontecer. O Botafogo, e pela crise que vem passando, né, mano? Uma crise desde o fim do ano, eu acho que é meio complicado. Agora, surpresa mesmo pra mim, eu achei mais a vitória do Atlético Paranaense contra o Grêmio, viu? Eu esperava mais do Grêmio. Mistão do Grêmio. Então, porque jogou em Santa Catarina o jogo, eu esperava que o Grêmio ganhava esse jogo. O empate do Santos não deixa de ser uma zebra também, que a gente esperava mais do Santos para o Futebol Clube, eu acho. É uma meia zebra, né? Esse empate do Santos a gente pode classificar, porque o Santos precisava dessa vitória, porque ele tinha perdido o Campeonato Paulista, né? Então achei que ia dar uma mais boa. O Santos voltou a jogar mal de novo, então... Agora, você falou sobre o Botafogo. O Botafogo, vamos dizer, fazendo um comparativo, aí seria um Tanabi da segunda onda, né? Na minha opinião, vai ser um fator de desequilíbrio para quem quiser pontuar, deixar perder pontos para o Botafogo e quiser chegar lá na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, ressalte-se, né? O Botafogo fez um péssimo negócio de ter levado o Sheik para lá. Vai arrebentar o elenco. Pra gente que entende um pouco de bastidores de futebol, se já tá ruim, a tendência é piorar com o Sheik. Você não acha isso, Jesus? Você viu ali o Botafogo perdendo o jogo, ele tá no iate dele lá, tomando uísque com os pessoal. Ele tá muito preocupado, certo, com o Botafogo, na situação do Botafogo dele, né? Esse tipo de coisa não fica bem. Eu acho que ninguém tem nada a caber dos outros, pode fazer o que quer. Era um dia de folga,
mas colocar nas redes sociais ele acaba pegando mal, eu acho. E eu, infelizmente, eu tenho dó do meu amigo, o Marcelo Matos, né? Que a gente se conhece lá de infância, que tá lá no Botafogo com aquele abacaxi de jogar com a 5, fazer a cobertura daquelas águas horrorosas, daqueles alas que avançam e não voltam nem na metade do campo. E tá passando um aperto por lá também, hein? Quem vocês acham que pode ser a surpresa do Campeonato Brasileiro? Eu já tenho o meu. Surpresa essa? Na segunda rodada? Não. Quem pode ser a surpresa? É difícil, né, mano? Agora começo de rodada, assim... Se for falar assim, paralelo, se me permite, um paralelo em relação ao ano passado, seria uma surpresa, na minha opinião, porque ele foi rebaixado literalmente, seria o Fluminense. O Fluminense, apesar de ter sido rebaixado, ele sempre teve time. Se a gente pegar ali hoje, o meio de campo do Fluminense, do meio para o ataque, você pega ali Conca, você pega o Rafael Sobres, você pega o Wagner, pega o Fred. Poxa vida, são 4 jogadores de respeito, né? Que impõe respeito contra qualquer time. E sabem jogar bola. E tem o Gordinho lá também. Tem o Walter lá, né? Até me esqueço desse Walter. Do meio para frente o Fluminense é uma equipe muito respeito, forte. É muito forte se a gente for. Se jogar o que sabe E o treinador que chegou lá, o Cristóvão, tá pondo a casa em ordem. Dá para fazer um paralelo, vamos dizer, com esses 4 aí, com os 4 do São Paulo: o Ganso, Luiz Fabiano, o Pato e o... Como chama esse menino que entrou aí? O Bosquilha, né? Bosquilha que está entrando. É mais forte que o São Paulo. Se a gente for fazer esse parâmetro. Se você for fazer outro parâmetro, vamos lá, com o Palmeiras. Valdívia, Kardec, Leandro e um terceiro nome aí que... Aquele que era do Corinthians lá? E o Wesley, vamos dizer assim. Bruno César. O Bruno César machucou e vai ficar uma temporadona fora, e como era previsível, né? Todo mundo que volta começa a atuar e acaba estourando, né? Então o Fluminense tem um time razoável. Se fosse para falar de surpresa no momento, que foi a tua pergunta original, para mim seria o Fluminense. Eu não sei a tua. Agora eu vou dizer para vocês um time que vai surpreender, que eu acho. Em razão do que ele fez até agora nesse início de ano. O Sport Recife conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste e conseguiu ser campeão pernambucano. Tem time para ser campeão brasileiro? Não, não tem. Eu acho que não tem. E até o campeonato é longo, são 8 meses, né? Mas o Sport Recife, ele vai se apresentar bem esse ano, não vai correr risco de rebaixamento. Olha, gente, eu respeito o programa, mas eu acho que é muito cedo mesmo, porque é o seguinte, essas equipes ganharam lá estaduais, essas coisas, é bem diferente que você pega um Brasileirão, é jogo difícil de quarta e domingo, lá tem uns refrescos, né? Você joga no domingo, você vai pegar um time lá do interior, Pesqueira, então eu acho que é muito cedo. Não pode falar Pesqueira não, que é o time da coisa. A Série B, que eu vi no começo das partidas também, eu tem 3 candidatos a rebaixamento já, se não mudar. Que eu vi já. Quem são? Sampaio Correia, Vila Nova de Goiás e o... Sampaio Correia, Vila Nova de Goiás e fugiu outro nome. Mas o Sampaio vai fazer boa campanha, presidente. Se não mudar... Segundo Ivan Gomes, que é torcedor do Sampaio, você vai fazer uma campanha. Os caras misturam as coisas, quando os campeonatos regionais. Aí parte para outro patamar de outra equipe. Você tem que saber cada divisão, que nem a nossa, segunda divisão, a 3, a 2. Você tem que montar equipes do padrão, os jogadores daquele padrão. Eu vi, manteve a base dos estaduais. Vai ser difícil. Você veja bem, o Jesus está... O Paraná Clube jogou lá com o Sampaio Correia. E o Paraná Clube não é um candidato favorito hoje, não é? O Paraná Clube. Chegou lá, ganhou 2-0 com o pé nas costas e o Vila Nova também. Outro candidato, esse Luverdense também. Você vê o jogo do Luverdense e Vila Nova, deu tristeza. É mesmo que você assistiu 1-3 aqui, olha lá. Entendeu? Então são 3 candidatos. Se não melhorar, é difícil. E quando começa mal, você buscar jogador no mercado é mais difícil, porque o jogador já começa a desaparecer. E no Brasileiro, Beto, quem é que pode correr risco de rebaixamento, além do Botafogo? É difícil falar agora nessa altura, né, Bola? Muito difícil. Mas o Botafogo é um deles, tem esses times aí do Paraná, eu acho que o campeonato também inchado ali, né? Chapecoense. Provavelmente pode estar inscrito entre eles, mas ainda é muito cedo para a gente ir cravando essas situações. Sempre acaba caindo um grande, né? Agora o Jesus tem toda a razão. Todo ano. Tem toda a razão quando ele fala a respeito dos padrões e dos níveis dos regionais para o Brasileirão. Você pega o Brasileirão, o nível é outro, o padrão é outro. Você vê jogadores já nessa primeira rodada que às vezes enganaram nos regionais
já estão sentindo dificuldade nessa primeira rodada. Você pega o teu Palmeirinha ali, você já viu a fragilidade. Você joga, Beto, na quarta com o Flamengo, o Corinthians. No domingo ele já pega o Fluminense. É difícil, não. Mas o Corinthians, ele é um time empatador, né? O Corinthians, que é isso, hein? Os próprios corintianos ficaram decepcionados. Embora eu considere que o resultado do Corinthians foi maravilhoso, você tirar ponto do Atlético Mineiro ali em Minas não é fácil não. E pode fazer diferença lá no final do campeonato, lá quando 1, 2 pontinhos acaba alterando a classificação. Mas, se a gente for considerar que o Corinthians ficou 30 dias treinando, gente, para apresentar aquela bolinha que ele apresentou nesse jogo aí de domingo passado, aí dá desânimo em qualquer corintiano. Agora tem um destaque positivo. Mas não mudou, os jogadores também, falta jogador. Se não contratar, não fica treinando o mês inteiro. É óbvio, mas tem um destaque positivo. Se eu sou corintiano, eu ficaria muito animado com essa estreia do cara lá, que a gente ressaltou aqui, do Petros, que veio lá do Bragantino, que é um bom jogador, muito bom jogador, fica de olho nele, que esse cara aí, se o Corinthians souber tratar, ele vai ter futuro. Bom jogador. Eu não assisti o jogo, só assisti o jogo do São Paulo e Botafogo. Ele jogou como ele estava jogando anteriormente. Então, é jogador mesmo bom. Padrão. O cara que sabe jogar. É jogador que chega, veste a camisa e não sente, né? Então, Bom, então para fechar o Campeonato Brasileiro da Série A, vamos destacar os 4 paulistas aqui nos jogos desse final de semana. Nós teremos no sábado Coritiba e Santos, teremos Palmeiras e Fluminense às 9 da noite e teremos Sport Recife e Chapecoense. No domingo, Botafogo Internacional, Vitória jogando contra o Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, Grêmio e Atlético, Goiás e Criciúma, Figueirense e Bahia. Primeira opinião do presidente. Presidente, sábado, o que vai dar lá em Curitiba? Curitiba e Santos. dá empate. Dá empate. Curitiba sempre apronta em cima do Santos, tanto na vida como, né? Ele sempre aponta mais olha lá pro Curitiba. 9 da noite do sábado, presidente, Pacaembu, Palmeiras e Fluminense. Isso é difícil. Empate também. Joguei triplo lá no Zebrão, o palpite é triplo, viu? É triplo, é jogo duro. Pode dar qualquer... No domingo, Corinthians e Flamengo, presidente? Corinthians e Flamengo, eu vou no Corinthians aí, porque tradicionalmente o Corinthians e o Flamengo saem muitos gols, e quando joga em São Paulo acaba ganhando, quando o Flamengo ganha. E para fechar, Cruzeiro e o teu São Paulo, domingo à tarde, lá no... Esse outro jogo, São Paulo tem tradição sempre contra o Cruzeiro lá. Eu vou de São Paulo. São Paulo. Beto, Coritiba e Santos. Essa rodada tá complicada, hein? Coritiba e Santos. Eu não sei, o Alex vai jogar? Não. Não vai jogar? Não, velho. Tá fora? Não sabe, né? Porque tá vindo de contusão, ainda não tá. Mesmo se vindo de contusão, já não vai jogar inteiro, então, né? Então vamos no empate. E o Palmeiras e Fluminense? Puxa, esse jogo é complicado, hein? É de Palmeiras para empate. Eu acho que o Fluminense não vai conseguir ganhar do Palmeiras, não. Como é que se vira o Corinthians com o Flamengo? Corinthians e Flamengo? É mais ou menos que na linha do Jesus. O jogo tem tradição de sair muitos gols, né? Embora a tendência do Corinthians ultimamente não é fazer muito gols, mas não. eu acho que domingo vai fazer. Mas pode escapar uma bolinha ali e de repente dá o Corinthians. Tô achando esse jogo um cara de 0 a 0, viu? Não sei não. Cruzeiro e São Paulo. Então, aí é o enigma, né? O Cruzeiro entra com a força máxima ou entra com o time reserva? O time reserva jogou na primeira rodada e acabou ganhando, né? Então o time titular for lá na Libertadores, vai para a Libertadores, tem jogo no meio da semana. Então é meio complicado esse joguinho aí, hein? E vamos no empate nesse. Você vê como é difícil fazer o Zebrão? É difícil. O Brasileirão é muito difícil, principalmente no começo. Né? Daqui 5, 6 rodadas já tem uma tendência, mas agora é muito difícil. Muito bem, então para fechar esse bloco, nós vamos falar de Campeonato Paulista da segunda Série A2. Porque a Série A2 ainda está em andamento. Nós tivemos no grupo 2, Matonense 2, Inter de Limeira 1, Independente 1, Rio Preto também 1. A segunda rodada, depois nós tivemos, no dia 23, meio de semana, Rio Preto 1 a 1 com a Matonense, Internacional perdeu em casa com o Independente, é o clássico lá de Limeira. Aí já foi um resultado ruim pro 2 a 1. Já nós tivemos no grupo 3, no final de semana, Água Santa 2 a 0 para cima do São José B, que é um time que tem chance de subir. Esse daí tá... Sertãozinho perdeu em casa 3 a 0 para o Novo Horizontino. No meio de semana, o São José B voltou a perder em casa, dessa vez para o Sertãozinho por 1 a 0. E
por 1-0, e o Novo Horizontino empatou com o Água Santa em 1-1. Rodada deste final de semana, terceira rodada, dia 26, Internacional e Rio Preto. O Rio Preto volta a jogar lá em Limeira contra o Internacional, nesse final de semana. E a Matonense vai jogar contra o Independente. Nós teremos no grupo 3, Água Santa recebendo o Sertãozinho, e o São José B vai jogar contra o Novo Horizontino. A classificação que o Leozinho nos trouxe aqui marca... Cadê a classificação? Não temos, né, Léo? Essa aqui não tem. Mas é fácil de dizer aqui, olha. Matonense ganhou 3 pontos, empatou, foi para 4. É um dos líderes. No grupo 2. O Internacional perdeu e depois perdeu outra vez, não tem nenhum ponto. Isso implica dizer que Rio Preto e Matonense estão se destacando nesse grupo aqui em Beto. Nem tanto, né? Porque o Rio Preto na primeira rodada empatou, né? E na segunda rodada, que jogou, na primeira jogou fora, mas na segunda já jogou em casa. E ele é detentor da melhor campanha da primeira fase e voltou a empatar. Então o Rio Preto está com 2 pontos. O Independente tem 4 pontos, né? Porque ele empatou com o Rio Preto. E ganhou a outra, 4 pontos. E o Rio Preto está com 2 pontos só. Então o Rio Preto nessa rodada ela vai jogar fora, e eu acho que tem a obrigação de ganhar para poder ficar bem na disputa. Eu achei uma vez outro programa que dava Independente e Rio Preto também ganhando nesse grupo, né? Independente está mantendo a média, agora o Rio Preto precisa 2 empates, empate fora não foi mau negócio, mas empatou em casa, né, agora? Então tem que ganhar. Mas eu também, presidente, eu disse que eu acreditava no São José B. Então, eu vou falar, o São José foi meu... Eu postei no São José, o São José está sendo a decepção. 2 derrotas. O São José já ficou difícil a situação, né? Com 2 derrotas. Os outros todos ainda está mantendo, mano. Agora o Novo Horizontino está bem, né? O Novo Horizontino com 4 pontos, né? No grupo 2. Já tem 4 pontos. Agora jogando aí por mais uma vitória já fica mais tranquilo, hein? Apesar que vai jogar fora de casa, né? Não, mas veja bem que o Água Santa também tem 4. Saiu fora, no meio de semana empatou. Lá com o Novo Horizontino. E ganhou em casa. Tirou ponto dele, né? E parece que estava ganhando até no fim. O Água Santa estava ganhando jogo. Do Novo Horizontino? Então tem tudo também para subir de divisão, né? Tem tudo para subir. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial. Na volta nós vamos falar por meia hora da série A, da série B do Campeonato Paulista, a série do FFC, que não joga, tem folga neste final de semana. Voltamos já. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom, na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Dia 6 de maio tem a inauguração das novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção.
Pois é, de volta então aqui no seu canal 10, você está acompanhando a nossa mesa redonda do futebol deste sábado. De repente, durante a próxima semana, você assiste ao programa e, olha, estão falando hoje sábado, a reprise que nós apresentamos da nossa mesa redonda. Estamos aqui com o nosso eterno presidente Jesus Moretti e com o Beto Ikegami, que é diretor executivo do jornal Extra.net, onde você tem a coluna Zebrão para te ajudar a fazer mais pontos na loteca. Nós não vamos dizer ganhar não, hein? Fazer mais pontos. De repente você não sabe alguma coisa que está lá e te ajuda a fazer. E também tem as nossas 11 notícias lá, onde eu escrevo com muito carinho, com muito prazer, nesse grande jornal, que é o jornal Extra.net de Fernandópolis. Você sabe quem mandou um abraço para você através do e-mail do jornal? Quem mandou? Quem mandou, agradecendo a tua participação na coluna e os elogios? Ah, quem? O Gilson Kleiner. Ah, o Você elogia muito ele, ele te mandou um abraço. Se você soubesse o que aconteceu, está dizendo para o Beto antes do programa começar, um amigo advogado morou muito tempo fora e está aqui, parou o trânsito para ficar bravo comigo, ele que é corintiano, porque eu pego no pé do Gilson Kleiner. Ah, mas se eu fosse corintiano, eu também faria a mesma coisa, porque o Gilson Kleiner ficando no Palmeiras é uma chave de resguardo do Corinthians que o Palmeiras nunca vai ser campeão. Mas ele é inteligente. Foi campeão, ganhou a primeira já. Vocês têm que ter calma, palmeirense. Com quem? O que você acha? Com o Kleiner. O Kleiner, essa é São Paulino, né? Também vai torcer pro Kleiner ficar lá. Eu sempre defendi o Kleiner, eu acho que o treinador está na média dos outros aí, ó. Mas para ganhar título ele tá longe. Não, mas o time do Palmeiras também tem time para ganhar título, eu acho. Mas quem ajuda a montar o time é o técnico também, né? Se a gente for ver, né? Você vê, vamos lá, aquele Thiago Matias que fez o pênalti não pode jogar no Palmeiras. É o Thiago Alves, né? O Thiago Matias é o lateral que está machucado. Ele tinha um monte de opções ali, podia pôr o Wellington, que se destacou no começo do Campeonato Paulista e não jogou. Se ele não quisesse pôr o Wellington, ele poderia ter recuado o Marcelo Oliveira e jogado de zagueiro, joga ele e o Lúcio, que era outra opção. Mas ele não, fez a pior das opções. Eu não entendi como deixar o Wellington no banco e o... Deixou no banco, né? Depois, com pouco tempo, ele viu que a coisa estava feia, ele já mudou, né? Então, se o cara não tem condições de jogar, não põe ele no banco, na minha opinião. Fica fora. Você viu, presidente? Daqui uns dias você vai estar sentado lá, né? Vai, já está concordando. A hora que vem falar, eu falo. Já o presidente vai estar... Então, mas esses são tipo de erros que vocês vão de concordar comigo, que, por exemplo, o Muricy Ramalho não comete. Ele não comete. É muito raro o Muricy cometer um erro desse. E o Kleiner repete esses erros com constância. Aquela vez colocou então, ou seja, é diferente do banco, machucado também, né? Machucado também, sem condições de jogo nenhum. Eu sou a favor. Jogador machucado não tem condições, pode ser melhor jogador do que o outro, mas coloca o jogador que está inteiro. Quem não lembra do Zico em 86, né? Na Copa do Mundo, né? Olha, eu não quero ser, né, o anjo do Apocalipse, não. Mas... Vai falar da Copa. Da maneira, não, a Copa eu já sei. O Brasil para ganhar só se for zebra. Essa é a minha modesta opinião. Agora, Gilson Kleiner, veja o que eu vou falar aqui agora. Ganhou porque o árbitro ajudou. Nós somos palmeirenses, eu e o Beto. E entendemos assim. Se ele não ganhar do Fluminense, a terceira rodada, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo lá no Maracanã. E na quarta rodada, o Palmeiras, deixa eu ver aqui, vai pegar o Goiás, que pode ser a salvação do Gilson Kleiner. Se não passar da Copa, o Filipão vai estar de volta. Vamos falar da segunda? Não volta não, é mais fácil o Palmeiras trocar com o Corinthians humano, fazer uma permuta do que o Filipão voltar para o Palmeiras. Vamos falar da segunda aqui, do Campeonato Paulista da segunda divisão, e vamos primeiro, né, discutir a chave do FFC, que é o que mais interessa para nós, é o grupo 2, que teve os seguintes resultados no final de semana. Olímpia 3-1 no FFC. Conversei com meus companheiros da Rádio Difusora, eu não vi o jogo, Natanael e Ivan Gomes. Enquanto estava 2-1, segundo eles, o FFC ainda estava mais ou menos. Estava mais ou menos, né? Mas quando tomou o terceiro gol, quando tomou o segundo gol, quis buscar o empate, tomou o terceiro. Então, é normal o resultado. Lá na minha coluna eu escrevo hoje, lá no jornal Extra.net. É normal essa derrota lá? Até certo ponto é. Nós prevíamos isso aqui na mesa redonda, sem dúvida nenhuma. Como nós prevíamos que o Tanabi iria perder para o Barretos. Nós falamos isso aqui na mesa redonda passada. Então,
A rodada deste final de semana, a partir de amanhã, marca as seguintes partidas: Inter de Bebedouro e Tanabi, Barretos e Olímpia. Antes de falar da rodada, quero saber de vocês se vocês continuam ainda com a mesma tese que uma derrota para o Olímpia é praticamente normal no último domingo. Eu concordo, eu citei essa opinião na semana passada aqui no programa e continuo ratificando. Foi absolutamente normal. Talvez o placar, se ficasse 2-1, teria ficado de melhor tamanho, né? Isso. Mas tudo bem, foi 3-1, é mais elástico, mas mesmo assim ainda é um resultado normal. Assim como a gente tem que classificar como normal, o Olímpia vinha aqui e perdeu para o FFC também. Então é meio palheira a situação, eu classifico como absolutamente normal. Presidente? Normal, né, mano? A gente, pela transmissão que viu do jogo assim, eu senti que, né, na hora que o Fernandópolis estava 1-1, empatou o jogo no começo do jogo, na minha opinião o treinador começou a mexer errado. Você viu o jogo sem nada, depois até parece que o próprio presidente concordou. Eu acho que é o seguinte, o Fernandópolis, o Olímpia estava melhor no jogo, sempre um pouco mais, mas estava dando os contra-ataques que estava assustando a equipe do Olímpia. O que o treinador começou? Ele começou a tirar atacante, colocar meio, tirar meio e colocar zagueiro. Aí chamou o Olímpia para cima mesmo. Queria o empate. Queria o empate. Então ele achou que estava bem com o empate. E é o seguinte, a gente sempre diz que não é que vocês falaram, não foi mau o resultado, porque estava não. O que preocupa a gente um pouquinho é que o Fernandópolis está jogando com a mesma equipe desde que começou o campeonato, não mudou. E as outras equipes estão mudando. Estão contratando, né? Estão contratando, é isso que a gente tá vendo. Você pode, a escalação do Fernandópolis é a mesma que jogou em Bebedouro. Você pegar do Barretos não é, do Olímpia não é. Mas essa semana não chegaram os jogadores aí? Não, se chegou, não sei, chegou. Eu acho que eu vi uma postagem de um dos diretores do FFC no Facebook, anunciando que tinha chegado um jogador e o outro estava praticamente fechado, um atacante. Aí disse que é um velocista. Nessa segunda divisão só tem velocista, é impressionante. Chegou para ser do Novo Horizontino. É esse meio armador. Então são dois. Parece que estava treinando, segundo as informações, o atacante que era do Paranapuã, jogou a Copa Brasilândia. A novidade que eu sei, assim, alguns torcedores que acompanhou, né? Mas eu acho que ainda o Fernandópolis ainda precisa de mais coisa para pensar mais alto. Olha, mas assim, vamos pensar mais alto. O pensar mais alto que você disse seria classificar nessa fase ou disputar uma ascensão? Porque se for classificar nessa fase, é difícil o FFC não conseguir classificar nessa fase. Eu acho que até para essa fase ainda, na minha opinião... Você acha que com esse time ainda a gente corre risco? Corre risco, entendeu? Mas assim, na minha opinião, o Tanabi vai ser o saco de pancada, grande. Sim. O Tanabi, se fazia 4 pontos máximo no campeonato, seu mundo. Tá bonzinho, por exemplo, 4 pontos, Tanabi? Não, estou falando, você vai pegar e ganha o outro ir para Crista, mas não vai chegar. Então eu acho que, como fugir um pouco assim da... Bom, vamos lá, na minha opinião... classificação não, aí vai ficar 4 equipes para 3 vagas. Tá, eu vou até mais longe, eu acho que na minha opinião, as 2 primeiras vagas desse grupo aí, vão ficar com Olímpia e Barretos. Eu não sei qual a posição. Desde o começo, mais ou menos, era o pensamento. Mas eu acho que fica Olímpia e Barretos classificados nesse grupo nosso. E acho que nós e Bebedouro vamos disputar outra vaga remanescente. Mas você não pode correr o risco, depende. Ninguém sabe como é que o Bebedouro está depois da segunda, terceira rodada, você está reforçando. E aí entra um aspecto que eu e o Ivolo estávamos conversando essa semana, dos 4 colocados. Que no nosso grupo vai ser muito difícil entrar o 4º colocado, né? Aliás, Beto, se você me permite, 3, presidente? Mas os 3 melhores 4º colocados se classificam. Sim, porque eu li o regulamento juntamente com o Beto lá no Jornal Extra e nós vimos, eu li em casa, depois li com o Beto lá para discutir isso, por exemplo. Eu não sei os gênios do futebol, porque eu escrevi uma matéria há algum tempo no jornal, quando ainda era semanário, eu disse o seguinte: um time para subir de divisão, para fazer uma boa campanha, tem que começar com uma diretoria coesa, onde todos trabalham, todos. Você sabe o sofrimento que é, presidente. Tem que ter uma comissão técnica que fale português, um bom elenco, tem que ter dinheiro. Eu escrevi isso lá atrás. Então acontece o seguinte: os gênios, não sei quem foi o gênio, eu não aceitaria ficar num grupo de 5. Ou então eu teria que ter uma certa vantagem lá. Por quê?
Porque tem o grupo 2, que é 5, e tem o grupo 4, que são 5 equipes. Vamos ter menos chance de fazer ponto. Né? Menos chance. Agora veja bem como são. No grupo do FFC, e eu quero que vocês discutam isso, nós temos, com 3 jogos, o FFC e o Tanabi. Olímpia, Barretos, Inter e Bebedouro, 2 jogos. O FFC é o terceiro aqui com 4 pontos e vai descansar. Olha como é diferente. No grupo 4, são 5 equipes também. Só que o líder tem 5 pontos, o segundo colocado tem 4, que é o Primavera, e o Sumaré, que é o terceiro colocado, tem 3 pontos ganhos. Então, deste grupo aqui, vai ter time, desse grupo 5, vai ter time com menos pontos do que o quarto colocado do grupo 2, que é o grupo do PVC, e vai continuar disputando, porque hoje já tem o Sumaré com 3 pontos ganhos. Representatividade na federação é importante demais. Lógico, é o trabalho de bastidores, que a gente sempre colocou aqui. Mas infelizmente a gente vê que a nossa representatividade é muito baixa, nós temos que ser realistas. E tão baixa, e o que é pior, não vê crescer, não vê evoluir ao longo desses tempos, né? Nos últimos mandatos aí dos presidentes, das diretorias do Fernandópolis, a gente não viu evoluir essa representatividade. E sem isso daí, nós vamos continuar sofrendo com arbitragens capengas, com tabelas esdrúxulas aí, com regulamentos muito piores ainda. Ficou evidente que pelos números que o Vona apresentou, que todos os grupos que têm mais times vão levar vantagem na hora da classificação final. Por quê? Porque eles disputam 6 pontos a mais do que o Fernandópolis. E todos os demais times também com um grupo a menos, né? Ou seja, a chance do FFC ocupar uma das 4ª colocações que vão dar acesso a outra fase sequente é muito menor. Ô presidente, eu quero fazer um elogio ao senhor, me permite interromper, eu quero fazer um elogio ao senhor em cima da fala do Beto, que eu também penso assim, de quando, viu, Léo, o Jesus era o presidente, ele chegava na Federação Paulista de Futebol e entrava pela porta principal e ia em todas as salas conversar com todo mundo. Você fazia isso. Eu sempre estava na federação. Por isso que, graças a Deus, não estou falando mal dos outros presidentes que passou. Sim. Mas depois da minha saída, realmente afastou muitos presidentes. Só vai, talvez, no arbitral. Depois você não vê nenhum presidente mais aparecer lá. E você ia lá? Eu participava de reunião, quando era convidado. Qualquer coisinha eu estava lá e, graças a Deus, eu fazia a minha parte como representante do Fernandópolis. Participei de muitos arbitral que eu dei soluções, fui acatado. Tinha muitas equipes da equipe que falavam assim, era o presidente mais antigo. Toda vez que aparecia, o presidente do Fernandópolis é o mesmo. O decano. O mesmo, os outros mudavam de presidente todo ano. O meu estava, aí o Reinaldo brincava, Jesus, tipo assim, eterno presidente, tá aqui de novo, o Fernandópolis de novo aí, né? Então isso era gostoso para ele. Então a minha opinião era bastante respeitada. Então nós hora de discussão, veja Jesus, o que você acha que é melhor para o segundo interior? E graças a Deus, era respeitado. Então até talvez porque, falta um pouco. Me permita interrompê-lo, viu Beto? Você está acompanhando o raciocínio? Acontece o seguinte, se lá na hora de elaborar a tabela, dizer, espera um pouquinho, eu e mais 3 aí vão brigar feito maluco. Tem um outro, desculpa, você está na Bima, você vai ser um saco de pancada. Então eu prefiro fazer uma viagem maior, mas pegar um outro time, que está no grupo de 6. Lógico, a possibilidade de classificação é maior. Teve uma época da nossa segunda divisão, que nós fomos todos presidentes um dia ou 2 anos para São Paulo, se reunindo num hotel. E nós reunimos para ver o jeito que fazia o campeonato. Vários presidentes deu ideia, e eu, felizmente, a minha ideia foi que venceu. Quer dizer, a ideia de vocês foi acatada pela federação. Da federação e discutir a nossa ideia. E uma das ideias foi a minha, prevalecer até o fim. E a gente teve muitas mudanças. Uma das mudanças que eu sempre procurei é a federação pagar arbitragem para o time do interior. Essa não era a luta minha, consegui depois que eu saí. Mas eu, graças a Deus, apesar de não ter o dom da palavra muito assim, mas sempre foi um pouco líder, sabe? As pessoas confiavam em mim e sempre eu estava na frente da discussão, né? Então, eu acho que está faltando isso aí, não desprezando, que nem o Al, eu sei que a correria dele também, ter seus afazeres, mas falta, sim, falta um pouquinho mandar um diretor. Falta um pouquinho mais de vontade e alguém está sempre participando. Mas tudo bem, mandar um diretor, igual você está falando. Eu vejo aqui, por exemplo, que nos últimos campeonatos, nós não temos sequer prova documental, material, do que acontece nos jogos, fora a palavra oficial do juiz. Você concorda comigo? Vocês aqui transmitiam jogos
Você tinha prova material, documental de tudo o que acontecia. Como Basta valeu, né? lembrar, como já valeu no passado recente, lá em Votuporanga, por exemplo, naquele quebra-pau que saiu. Hoje, você não vê nem esforço de a gente ter essa filmagem para ter uma prova documental dos jogos. Isso é o quê? Não adianta você também ir lá na federação com a mão abanando, você tem que ir com quem fazia esse trabalho para mim era o Toninho da Videovida, né? Então, e você tinha nessa época... Eu pagava, mas eu pagava, Pra mas ele- tinha isso, né? Nem sempre poder, mas eu pagava. Se você Eu tinha, né? me permita fazer uma defesa do Canal 10 aqui, em cima disso que você deu uma abertura, Beto. O seguinte, nosso repórter, o Alexandre Ramos, era orientado a toda a partida chegar no árbitro antes do jogo começar e cumprimentá-lo no ar, gravando ali, dizer: Canal 10 TV de Fernandópolis, uma boa partida para o senhor. Isso que é importante, falar o nome da cidade, isso é bastante. Então, Ele sabe que está sendo gravado, filmado e vai ter um arquivo. o Bragueto, que é comentarista hoje na Bandeirantes, pediu o site e assistiu o jogo. Depois cumprimentou, Aquela mandou vez que e-mail. houve a defesa do Fernandópolis lá, foi útil aquela... E sem emenda, sem nada. emenda. Foi feito. Então, Mas- são detalhes que chegam no final, faz diferença, Jesus. Você mesmo já citou. Não, Faz e muita outra diferença. coisa, Beto, era o respeito assim, que eu tinha pelas pessoas que vinham trabalhar em Fernandópolis. Eu, quantas vezes fui elogiado na Federação Paulista, falando assim: ô presidente, como é bom apitar jogo em Fernandópolis com você como presidente. Você é um presidente que só deseja boa sorte e bom trabalho. Que não me roube, né? Desse jeito, sabe? Então, eu quantas vezes, uma vez encontrei um árbitro da primeira divisão, falou assim: que saudade, manda o Fará me escalar para ir em Fernandópolis, Jesus, que eu estou com saudade de Fernandópolis, porque lá é um lugar tranquilo de se apitar. E eu nunca tive um problema com arbitragem. Pois é, então nós vamos continuar ainda discutindo a possibilidade de classificação. Para ter uma ideia, e o Beto vai comentar com Jesus sobre isso, hoje os classificados com 3 rodadas, é bom a gente ir analisando isso rodada por rodada. Eu acho muito importante. No grupo 1, Assisense meia dúzia, Vossa meia dúzia, Grêmio Prudente 5. São os 3 primeiros. Depois, o Presidente Prudente tem 4 pontos. Seria um dos 3 melhores, Quarto. 3 melhores 4 colocados. São 3 Depois só. vai ainda saldo de gol. Não, os 3 melhores. Ah, Aí é para definir. Bom, já tem um. Já Nós tem fizemos a conta. No grupo 2, o 4º colocado é o Bebedouro. Mas quantos pontos ele tem? 2 pontos. Esse está fora. Mas tem. Estaria Tá fora, fora. estaria fora. Só que no grupo 3, Guariba tem 6, Pirassununguense meia dúzia, União São João meia dúzia. São os 3 primeiros. E o Mais quarto um, colocado tem O quanto? Lemense tem meia dúzia Tem. de pontos ganhos. Está no Seria grupo o de outro 6. São 2 já. Só né? sobrou uma vaga É, de só- quarto. Por que eles têm 6 aqui? Por que eles têm Tem 6? seis clubes. Três Porque o jogos. Taquaritinga, que é o 5º, tem 3 e o 15 de Jaú não tem nenhum ponto ganho. Aí depois vem o grupo 4, onde tem 5 equipes, que é aquilo que eu disse agora há pouco. Paulínia 5, Primavera 4, Sumaré 3 pontos em 3 jogos. E está classificado entre os 3. A SEV tem 1 ponto e o Elo Sport tem 1. Aqui não teria condição. Mas já temos 3 para 3 vagas, não é? Grupo 5. União de Mogi meia dúzia, Jacareí 4, Atibaia 3 pontos ganha o 3º colocado, no grupo de 5. Mantiqueira 3, Atlético de Mogi 1 ponto ganho. No grupo meia dúzia, já temos 4 melhores colocados, né? Nacional, grupo de 6, Nacional 9, Guarujá 4, Taboão 4, Ecos 4, Suzano 4. Você vê a diferença do grupo de 6 já que você está Grupo falando. de 6, porque o Guarujá São não mais tem... 6 pontos para ser disputado. Guarulhos não tem nenhum ponto ganho. Já tem 5 equipes para 3 vagas. Depois veio o grupo 7, que é de 6. Mauaense 7, Diadema 5, Português Santista 5. São Bernardo 3, Jabaquara 3, São Vicente 1. São Vicente é o saco de pancada, é o tanabi deles. Então, essa esperança de ser um dos 3 quarto melhor colocado, precisa ter muito cuidado. Começa com você. Muito cuidado e melhor, nem contar com essa possibilidade. Não. Se eu faço parte da diretoria da comissão técnica, nem contaria com essa possibilidade do FFC ser um dos 3 melhores quartos colocados dessa primeira fase. Não dá para contar porque vai ser muito difícil. Ô, mano, eu vou falar a minha opinião. Talvez agrade ou não agrade alguma pessoa. A gente começa a se preocupar porque é o seguinte: o Fernandópolis
começou o trabalho primeiro do que os outros. Entendeu? A gente cansou de avisar que as equipes, os começaram mais tarde. Entendeu? Então o Fernandópolis começou primeiro. Pegou um grupo, 2 jogos primeiro, achei que tinha mais condições de fazer 6 pontos. Porque ele pegava um bebedouro que não estava bem arrumado e pegava o Tanabi em casa, que a gente já conhecia, que só vem com garotada. Então a chance era grande. E ruim ainda. Que realmente vai ser difícil não perder todo mundo. E é o seguinte, a gente sempre diz que a partir daí começa a ficar mais difícil para o Fernandópolis. Não aconteceu já o jogo em Olímpia. E nós pegamos agora o Barreto em casa e pegamos o bebedouro. Então, temos condições de ganhar? Tem. Não estou discutindo o Fernandópolis. Só que não vai pegar o jogo que fosse o Tanabi. São 2 jogos difíceis. Entendeu? Não é o Tanabi da vida. Na real, o campeonato pro Fernandópolis, pra gente poder analisar a pretensão então, dele, é com esse Barretos. É o jogo em casa no próximo Então eu acho que até agora tá normal. O resultado bom em casa, ganhou o Tanabi, fez o dever, empatou o bebedouro, não foi um. Perdeu a Olímpia também, deu uma hora, acontece. Jogo bom, teve até possibilidade de trazer um bom resultado, até o empate, não deu, mas tá normal. Mas a partir de agora, os jogos do Fernandópolis começam a ficar mais difíceis. Eu vou fazer uma colocação, se me então, permite, para vocês analisarem, que nós estamos chegando no final do programa, vamos passar rápido, né? 1 hora. A rodada do final de semana, eu quero que vocês palpitem aqui, para depois eu fazer uma colocação que está na minha coluna do Jornal Extra. Barretos e Olímpia, o que é que pode dar aqui? Esse jogo é um clássico, a gente conhece, né? É um clássico, um jogo difícil, entendeu? Mas o Barretos, como teve um primeiro empate em casa, o Barretos se reforçou, levou o Rufino, que era do Fernandópolis ano passado, o Barretos vem se reforçando. Então eu acho que seria bom para o Fernandópolis o empate, acho que para ninguém. Ou senão eu acho que dá Barretos. Se der Barretos, o Barretos então aqui pode ir a 7 pontos ganhos. Eu concordo com o Jesus também. O Olímpia fica com 4, Beto. A análise dele está correta. O que é que dá Inter de Bebedouro e Tanabi? Não precisa nem palpitar nessa, né? Então aí a Inter vai para 5, né? Vai para 5. Ou ela vai para 5 ou sai do campeonato também já, né, Jesus? Se ela não fizer o dever de casa. Se perder pro Tanabi, aí já sai do campeonato. Então aí ficaríamos com o Barreto, em tese, ficaríamos com o Barretos com 7, Olímpia 4, FFC 4, o Inter de Bebedouro 5. O Olímpia 4 e o Fernandópolis com 4 na 4ª colocação. E nos outros grupos, os que estão na quarta colocação, também vão jogar e vão fazer pontos. Vão pontuar, lógico. É aí que eu quero colocar. Quantos grupos tem de 6? Aí tem 5. 5. Tem 2 de 5. Mas o outro são muito grande. Mas o outro de 5, por exemplo, vai ter time na 3ª colocação com 7, 8 pontos que vai classificar. Porque é muito ruim os outros 2. Você entendeu? Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, que depois dessa rodada, nós teremos Olímpia e Inter de Bebedouro, Fernandópolis e Barretos. Escrevi na minha coluna hoje que o FFC precisa ganhar do Barretos em casa para fechar o primeiro turno, ir a 7 pontos, depois ganhar do Inter e ganhar do Olímpia e empatar lá em Tanabi para fazer 14 pontos para estar entre os 3. Se não ganhar do Barretos e ganhar os 2 jogos em casa e empatar com o Tanabi, me preocupa o FFC não classificar. O que você acha? É por aí mesmo, que eu falo, os 2 jogos do Fernandópolis tem chance de ganhar porque são nível campeonato. Vai ter 3, né? Da mesma divisão, turno, tem condições de ganhar, mas não vai ser um Tanabi da vida. O torcedor pode esperar que são jogos difíceis. Não são jogadores que veio aqui jogar 17, 20 anos, que não estão preparados para ser televisão. Os Tanabi, o Olímpia, o pessoal aí, o Barreto, vão jogar com o jogador na idade máxima. O jogador já experiente na divisão. Então, não estou falando que o Fernandópolis não tem emoção, entenda bem. Mas vai ser um jogo muito mais difícil, até com possibilidade de perder o jogo é uma coisa normal. Até. Sua conta, Beto, é essa? Essa daí, não, a minha conta não é essa. Você está contando com vitórias sobre Inter, sobre Barretos e sobre Olímpia em casa. E o empate em Tanabi. Eu não, eu acho que desses 3 jogos em casa, o FFC não faz os 100% dos pontos. Mas não faz. Vai ter que ganhar o Tanabi lá. Vai ter que ganhar o Tanabi lá, que é uma missão muito mais fácil do que fazer 100% em casa.
Vocês acham que eu acho isso. É mais fácil ele ganhar Tanabilá do que fazer 100%. E desses jogos, Beto, 100% é desses difícil. jogos que vai realizar em casa, qual deles o FFC corre risco de empate? Desses jogos que ele vai realizar em casa, o que ele não corre risco de empate, se jogar normal, é contra o Bebedouro, que aí ele fatura os 3 pontos. Agora o risco de empate ou de derrota ocorre contra o Barretos e contra o Olímpia, principalmente contra o Barretos. Mas a conta, por exemplo, se empatar com o Barretos e empatar com o Olímpia, é 6 pontos. Ganhando do Inter, vai para 9. 9. Vai ter vitória ganhado na Vila 12 e pode ficar fora, mesmo ganhando lá. Sim, mas a conta não fecha assim. Eu acho que se você pegar e vamos excluir o Tanabi e contar 3 pontos, vamos ter que ganhar da Inter de Bebedouro. 6. Certo? E aí você pega desses 2 jogos, e vai jogar por 2 empates, tem que torcer por uma vitória, pelo menos. Em cima de um desses 2, Barretos ou de Olímpia. Mas uma vitória em cima desses 2. E aí você pode descartar uma derrota em um desses 2 jogos. É que eu falo, são 2 jogos difíceis, galera. Agora, o PFC tem 15 dias para se preparar para jogar contra o Barretos e ganhar também. Tem isso, hein? Lógico, o Fernandópolis tem que... Chegou o meia... A diretoria, o presidente, ele sabe que é difícil, né? Sabe que a parte financeira é difícil. Nessas horas precisa de dinheiro para contratar, porque o bom jogador não vem jogar aqui por R$1.500, não vem, entendeu? A gente saber disso. Então você tem que ter bala na agulha para realmente mudar. Isso que eu falo, quando você começa com dificuldade, assim, não trazendo as peças certas, começa a dar problema na hora de você fazer as mudanças. Você não acha jogador no mercado. Já começa a concorrência da Copa Federação que vai vir, o jogador prefere jogar lá, não sobra jogador no mercado bom. Você tem que não ter. Tem um centroavante bom no mercado hoje, o Marcão da Votoranguense. Eu acho que resolveu o problema da Votoranguense, do Fernandópolis. Mas vai ver se o Marcão quer vir para cá e quanto que ele pede para vir para cá. Não tem condição de pagar. Então, eu não sei se vocês lembram, a minha equipe quase não jogava com jogador acima da idade, quase tudo abaixo. Eu não tinha jogador acima da idade. Jogador mais barato, mas que podia resolver. Então, eu acho que os próximos presidentes futuros, Fernando, começaram a pensar que não adianta contratar jogador acima da idade que não vem para resolver. É melhor você ter um jogador abaixo da idade que não dá problema no treinador para você escalar com qualidade. Porque tem jogador abaixo da idade com qualidade. Ou se arruma goleiro bom, abaixo da idade, se arruma meia bom, lógico que vai fazer a diferença financeira. Mas é melhor você deixar muito mais jogador. Porque esse jogador que estão vindo acima da idade, eu vim jogar na 4ª divisão, realmente é tudo fim de carreira. Jogador que não vem acrescentar muita coisa para as equipes, não. Aquele que vem acrescentar, você pode ter certeza que é de 5 a 8 mil. Beto? E o interessante, o Ju citou o Marcão lá de Votuporanga, vamos imaginar que o FFC fosse atrás desse cara. Ele faria um contrato pelo tempo que o FFC vai disputar o campeonato, ou seja, por exemplo, se fosse eliminado nessa primeira fase, o contrato acaba, ou ele quer um contrato por mais 4, 5 meses até o final da disputa do campeonato, independente do FFC estar jogando ou não. Eles costumam, talvez, fazer um contrato que na vez... Eu até conversei com ele a semana passada, ele não tem intenção de jogar a 2ª divisão mais, que já jogou, já passou, ele quer coisa melhor. Eu não vou falar, e não posso falar que também não posso jogar. Mas no momento não tem nem... O Olímpia já foi atrás dele, ele falou para mim, o Olímpia já me procurou, mas no momento eu não tenho intenção de disputar esse campeonato. Entendeu? Mas são muito melhor você pagar 4 mil para um Marcão, que vem para resolver, do que você pagar 1.500 para 2 que não vai jogar nenhum. Não, concordo com você, mas a pergunta, o que eu quero saber, e que muita gente também com certeza quer saber, é se o contrato com o Marcão viria, por exemplo, até o final dessa primeira fase, e se o VVC fosse eliminado, acabaria o contrato, ou o contrato é firmado até o final do campeonato da Série B, e o VVC desclassificado teria que pagar o contrato do Marcão. No meu tempo, você fez o contrato até o fim do ano, sempre acreditando que o Fernandópolis ia até o fim, que é novembro. Sabia, muito na cabeça, mas tinha que fazer, para você acreditar. E o Fernandópolis, esse ano que eu estou sabendo, fez contrato de 3 meses com os jogadores. 3 meses. Então seria mais um que ia fazer 3 meses. Entendeu? E talvez para ele até ia gostar, porque ficava mais fácil de ficar mais livre logo para outra equipe. Todo jogador do Fernandópolis fez contrato de 3 meses. Mas também então é o seguinte, podemos até perder corre o risco também de perder jogador durante o campeonato. Mas eu não acho que ele se errou nessa parte, é minha opinião agora. Até se analisando, o UOL foi até bem nessa parte. Porque esse jogador que estou aqui não vai aparecer nada para eles também. Eles são obrigados a renovar aqui.
Vou acabar ficando. Vou acabar ficando. Bom, na verdade... Não vai aparecer coisa melhor também, né? Olha, na verdade... Não é só no Fernandópolis, em outras equipes em geral. Na verdade, nós temos que fazer o seguinte no próximo domingo. Torcer para que Barretos e Olímpia empatem. E não adianta torcer para o Tanabi, né? Não adianta torcer para o Tanabi. Torcer talvez para o Bahia até ganhar, já dispara também. Já dispara para segurar o Olímpia, né? Segurar o Olímpia. Quem o sabe o Cabanhas não entra no jogo aí, fatura, faz um gol milagroso e dá um empatinho aí com o Inter também. Viria bem a calhar, hein? O Beto, pelo amor de Deus, Papai Noel. Papai Noel. Bom, de repente zebras acontecem, né? Não, a gente tá vamos torcer para resultados e sempre, todo domingo a gente vê resultado, porque a gente não acredita, nós. E pode acontecer. A gente erra nos palpites da gente aqui também e acontece. Então, se fosse resultado tudo lógica, a loteca pagava R$1 também, R$2 cada um, né? É que eu acho que o Tanabi não vai reforçar. A gente conhece o presidente lá, o trabalho dele é com garotada mesmo, ele não vai sair atrás de jogador aí para salvar de última hora para tentar classificar o Tanabi. Agora o Fernandópolis ele tem essa chance, né? Presidente, ali não é reforçar. Ali é montar um time novo, porque é o que tem lá. E aqui não, o Fernandópolis de repente pode aparecer um grande empresário, revoar, leva lá, vamos coisar e vamos o Tanabi não tem como investir. E o Fernandópolis tem condições, e tem camisa mais. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. A sua presença sempre é muito importante para nós e um grande final de semana e até sábado, se Deus quiser. Obrigado, mano, eu que agradeço. Todos um bom final de semana para o Beto, para você e todos torcedores do Fernandópolis. Nós todos, obrigado. Muito obrigado. Betão, mais uma vez, muito obrigado. Você dá uma dinâmica quando você vem aqui no programa, um pouco diferenciado, por isso que a audiência sempre tem aumentado, né, presidente, com a presença do Beto. Grande abraço, boa tarde e até sábado, se Deus quiser. Abraço a você, irmão Jesus, ao Léo e a todos os nossos amigos telespectadores. E continue nos prestigiando aí, que pelo menos a gente provoca uma polêmicazinha aí no final de semana, um início de bate-papo aí. É gostoso estar fazendo essa interação entre nós e os telespectadores. É um fim de semana virtuoso para todos vocês e muita paz. Muito obrigado a você também na internet que nos acompanha, que a gente sabe que é gente de muito longe, você que é assinante da Cabo Mix, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco no Canal 10 da Mesa Redonda e a audiência em si do Canal 10 também. Muito obrigado a vocês, que tenham todos muita paz, muita saúde, felicidade, que Deus e Jesus estejam com todos nós, olhando para todos nós, nossas famílias. Obrigado ao Leozinho, que fica lá na técnica, para que a gente possa fazer o programa. E até sábado, se Deus quiser. Um grande abraço.